Olá! Esta aqui é a última videoaula a respeito dessa parte prática do SQL. Eu espero que você aprecie. Nós vamos falar hoje aqui basicamente de alguns outros comandos da parte da linguagem de manipulação de dados. Hein? Perceba que o propósito aqui é fazer com que você se sinta um pouco mais à vontade com a linguagem SQL e principalmente perca o medo de utilizar ela. Através de como? Você sabendo como seria um comando de fato, nos primeiros passos, para que você se sinta um pouco mais à vontade com ela e se sinta encorajado a utilizar essa ferramenta, que ela é muito boa, tá bom? O SQL, na verdade o SQL é uma linguagem, né? O conhecimento, ele é sempre bem-vindo, tá? Então perceba que nós vamos falar aqui sobre a linguagem de manipulação de dados, e dentre elas nós temos alguns comandos. Nós já falamos sobre insert na aula passada. Nós temos outros comandos, como select, update, delete, alter, cada um deles com o seu propósito: selecionar, inserir, atualizar, excluir, alterar. Cada um deles tem um propósito. E nós vamos falar sobre esses que estão em vermelho, que é o caso, por exemplo, do select, insert, update e delete. Nós vamos falar sobre esses, tá bom? E aí, lembrando aqui, alguns pontos. Por exemplo, tem o nome da tabela. O nome da tabela é o nome da tabela no qual serão inseridos os dados, né? A tabela ali Mas na frente a gente vai ver alguns outros pontos. Enfim. Tem o nome da coluna. O nome da coluna é a coluna na qual nós vamos inserir dados, ou seja, ela tem o propósito de armazenar o dado a respeito de algum aspecto, de alguma coisa. E nós temos o valor da coluna. O valor da coluna é o dado propriamente dito que será armazenado ali, para posteriormente, em um dado momento, virar uma informação. Como é que seria a sintaxe do select? Muito simples. Você vai colocar select, que está aqui. Entre crase, você vai colocar, beleza, vou selecionar, mas vai selecionar o quê? Essa coluna, essa coluna, essa coluna. Então você vai colocar aqui quais são os nomes das colunas, separadas por vírgula. Olha, eu quero selecionar isso. Certo? De onde? From. E aí você vai definir qual é o nome do banco e qual é o nome da tabela. Ou seja, você seleciona determinadas colunas de um banco que tem uma tabela dentro dele, ok? De forma simplificada é isso. E para selecionar todas as colunas, nós podemos utilizar o asterisco. E aí, mudaria um pouquinho. Colocaríamos aqui select, e aí colocaríamos o asterisco. From, e aí nós descrevemos aqui qual é o nome do banco, ponto, o nome da tabela, ponto e vírgula. Aqui também tem um ponto e vírgula, tá? Para lembrar. Então, é dessa forma que você consegue verificar, pesquisar, pegar um punhado de dados que tem dentro de um banco, conforme conforme foi decidido aqui. Por exemplo, nós temos aqui um select from, foi decidido somente quais são as colunas e de onde. Perceba que isso aqui é uma forma mais simples que tem de utilizar o select from. Depois a gente vai trabalhar a ideia de condição para selecionar campos específicos, tá? Ou, na verdade, dados específicos. Mas por hora, para selecionar os dados, você consegue selecionar, por exemplo, por hora, todos os campos, todos os dados, ou somente algumas colunas de um determinado banco. Então, por exemplo, nós temos aqui a exemplo aquela nossa tabela de alunos. E aí como é que seria o comando? Seria select, e aí a gente define aqui quais são os campos. Seria matrícula, vírgula, nome. E aí, beleza, a gente define aqui quais são as colunas que eu quero selecionar. Mas de onde? E aí eu coloco aqui entre crase, bd tarde, ponto, alunos. Pronto, defini quais são as colunas e de qual banco e de qual tabela eu vou selecionar, pesquisar um determinado punhado de dados. Ok? Uma outra forma de fazer isso
Utilizando asterisco seria select asterisco from, e aí entre crase eu colocaria ali qual é o nome da tabela, quer dizer, o nome do banco de dados e o nome da tabela, tá bom? E aí, como seria o comando para inserir dados? A gente já abordou esse, né? Insert into, daí eu coloco aqui com o nome do banco, o nome da tabela. Depois eu defino quais são as colunas e concomitante, aqui embaixo eu descrevo qual é o dado para cada uma dessas colunas que eu defini ali em cima. Então tem a coluna 1, o dado imediato, valor que eu vou adicionar, que é o valor da coluna 1. Então aqui é referente a esse aqui é referente a esse. Tá bom? E aí como é que seria, por exemplo, um exemplo de comando para poder inserir? Seria, por exemplo, insert into, aí entre crase bdtad, ponto, comércio, fecha a crase, entre parênteses, CPF dono, nome do comércio, fecha parênteses, coloca aqui values, e agora eu vou adicionar o valor referente para cada uma delas. Perceba que CPF dono aqui, ó, é um número de CPF, né? Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui um número que vai estar aqui, ó. Tem referência aqui direta aqui. E CPF dono aqui vai ser esse número aqui. E o nome do comércio tá aqui, ó. Seria esse aqui. Mercadinho Dois Irmãos. Entre aspas duplas. É um texto. E nós temos aqui, para saber isso aqui, teria que verificar mais ou menos como é que seria o banco. Mas eu estou mostrando aqui como seria a sentença. Isso que é importante neste momento. Insert into bdtad, comércio. E aí nós temos aqui os campos, CPF dono, nome do comércio, nome do dono, endereço, celular e e-mail. E aí os dados referentes a cada um deles. Esse número aqui, o nome do comércio, o nome do dono, o endereço, o celular e por último aqui o endereço de e-mail. Como seria um comando do tipo update, cujo propósito é atualizar um determinado dado? Então nós colocaríamos o comando update, o nome do banco, entre crase, ponto, o nome da tabela e viria a palavra set. E aí eu vou definir aqui quais são os campos que eu vou alterar. Dentro deste banco e tabela, vai ter algum dado que eu vou alterar. E esses dados eles vão ser alterados da seguinte forma. Esse campo aqui, que é o nome da coluna, ele vai receber esse novo valor, que é o novo dado 1. E o nome dessa coluna 2 aqui vai receber esse novo dado 2. Seria como se a pessoa chegou lá, eu quero atualizar o meu número de celular, porque atualmente eu não consigo acessar minha conta. Então, o que eles vão fazer? Vão acessar lá o banco e lá no comando eles vão atualizar o seu cadastro. Eles não vão deletar, não vão fazer nada. Eles vão simplesmente falar qual é o novo dado que você está querendo. Você coloca lá e aí ele vai atualizar o seu registro. E aí vai colocar aqui o novo nome da coluna, novo dado, novo nome da coluna, quer dizer, não é novo dado da coluna. Nome da coluna 1, o novo dado para ela. Nome da coluna 2, o novo dado para ela. E aí, o where, eu fecho parênteses aqui, coloco o where. E entre parênteses eu coloco qual é a condição. Essa condição aqui é, por exemplo, se eu vou alterar um dado, que dado é que eu vou alterar? Nós já temos ali, digamos que tem alguns dados inseridos. E aí eu preciso definir qual é o dado que eu vou alterar. Lembrando aqui que aqui atrás a gente falou que inseriu esse dado aqui do João, né, que é dono do Mercadinho Dois Irmãos, e tem esse número de CPF. Então como é que a gente faria para encontrar o João? Bom, nós faríamos da seguinte forma. Update bdtad.comércio set, daí eu defino quais são os novos dados. CPF dono, 1, 2, 3, vai ser um novo CPF, né? Vai atualizar o número de CPF dele. Vou alterar o nome dele de João para José. Aqui, ó. Não é João? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, vai sair de um irmão e vai para o outro. Vai sair do João e vai para o José agora, a lojinha. Vai sair
vai continuar tendo o mesmo nome, mas vai mudar o dono, digamos assim. Então, vai mudar o CPF dono, recebe esse novo valor. O nome dono vai passar para o José. E o novo e-mail vai passar a ser josé@gmail.com. E aí, beleza. Defini aqui quais são os novos dados, quais são as colunas que eu vou alterar. E aí tem aqui o comando aqui, where. Qual é a condição necessária, a condição que vai ser utilizada para definir qual é o registro, ou seja, quais são os dados que vão ser alterados lá dentro do meu banco. Então, eu vou pesquisar pelo CPF. Tem um CPF aqui, né? Aqui, ó. CPF do João. Não é esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2? Então, quando eu já defino ali, a pessoa vai ter que fornecer algum dado. E aí, nesse caso aqui, ele fornece o número do CPF dele. Então, ele vai fazer uma busca aqui pelo CPF do João. Quando ele encontrar o CPF do João, ele vai fazer estas alterações aqui. Vai alterar o número do CPF do dono, vai alterar o nome do dono e vai alterar qual é o e-mail do dono. Tá bom? Nós temos esse outro exemplo aqui, que ele... é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Coloquei 2 vezes. Nós temos aqui uma sintaxe do delete, né? Para deletar um determinado dado da minha tabela. Então, nós vamos seguir o seguinte comando. Delete from. E aí você coloca qual é o nome do banco, ponto, nome da tabela, mais uma vez, entre crase. E aí nós definimos aqui qual é a condição, where, e colocamos qual é a condição, ou seja, você vai pesquisar qual este dado em específico e todos os dados que estiverem aí dentro da minha tabela, que forem iguais a este dado aqui da condição que eu vou definir. Então, definida a condição, eu vou deletar esses dados. Tá bom? Exemplo, delete from bdtad.comércio, ou seja, definir qual é o banco e definir qual é a tabela comércio. Where, o número do CPF for 1, 2, 3. Com esse comando aqui, eu deleto ali o registro do comércio lá do Mercadinho Dois Irmãos. Então, com esse comando eu consigo fazer isso. Tá? Agora nós temos um exercício. Crie a sentença, e aí é para você escrever mesmo, com base nesses slides anteriores. A sentença para inserir, selecionar, atualizar e deletar na seguinte tabela. Nós temos aqui a tabela aluno, e aqui tem esses campos, matrícula, nome, ano de nascimento e CPF qualquer. Exercício 2. Crie a sentença para inserir, selecionar, atualizar e deletar na seguinte tabela. Nós temos aqui a tabela comércio. Temos aqui o campo CPF dono, nome comércio, nome dono, endereço celular e e-mail. E aqui temos os tipos de dados para cada um dos campos. E aí nós temos aqui os dados de conexão. Dá um pause aí e veja e faça as alterações que você precisar no software do seu celular para realizar essa conexão. Então nós temos aqui quais são... nós temos aqui os dados de conexão, por exemplo, o host, a porta, o nome do usuário, a senha e o nome do banco de dados. Criando a tabela. Nós temos essa tabela aqui, por exemplo, né? Por exemplo, nós temos nós temos essa tabela aqui, alunos. Nessa tabela alunos, nós temos aqui um campo que é o IMC. Perceba aqui que nós temos aqui alguns dados, por exemplo, matrícula, nome, idade, esporte favorito, habilidade, a altura, o peso, e nós temos aqui um campo aqui IMC. Perceba aqui que cada um deles tem aqui um tipo de dado envolvido. Matrícula é um tipo int, nome varchar de 45, idade é um int, esporte favorito é um varchar de 10, habilidade é um varchar de 20, altura float, peso float, IMC um float. Perceba que cada um deles aqui tem alguma coisa vinculada aqui, por exemplo, matrícula é o meu primary key, PK. Todos esses outros campos aqui são NN, not null. Isso aqui a gente vai abordar mais à frente, mas é só para vocês saberem que tem esses detalhes.
E tem esse G aqui que é generate. O dado do campo IMC, ele é gerado como? Através da expressão peso vezes altura. Ele vai multiplicar esses dois aqui. Tá bom? Então, perceba que, qual é o ponto que eu quero chegar aqui. É que existem no banco de dados alguns campos que vão ser autogerados, tá? Através de expressões, para vocês saberem que dá para automatizar algumas coisas. Tá? É importante que vocês saibam isso, que não é só inserir dados. Dá para colocar expressões e gerar dados a partir de dados. Tá bom? O IMC ele possui, né, esse G, que é um campo autogerado, a partir de uma expressão, neste caso a multiplicação dos dados nos campos, né, altura e peso. Trabalho valendo 9 pontos. É este trabalho aqui. Faça uma inserção na tabela alunos sem colocar algum dado na tabela IMC, dado que este campo terá seus dados gerados a partir do campo peso e altura. Então, como seria um comando insert? E aí o desafio é vocês abrirem a aplicação do celular de vocês e fazerem inserção, definir esse comando para inserir e inserir. Percebam que até agora nós temos aqui exercícios focados na criação da tabela, exercícios para criar esses comandos de inserção, de busca, de atualização, para deletar. E agora chegamos aqui num ponto para verificar se vocês realmente estão preparados para fazer as inserções e gerenciar um banco de dados, mesmo que de uma forma extremamente didática e inicial, mas a gente vai aperfeiçoar mais à frente. É isso, o nosso trabalho é esse, e eu espero que vocês aproveitem da melhor forma possível, tá bom? Uma boa noite e se cuidem!